Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal sobre formatação de tabelas para artigo científico. Então, se tu está escrevendo teu artigo científico e quer fazer uma tabela bem organizada, bonita para tua publicação, seguindo as normas da BNT, fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar mais alguns recursos. Já teve um outro vídeo aqui no canal que eu fiz mostrando uma tabela que era com número e porcentagem. Vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem, se for esse o tipo de tabela que tu vai estar apresentando, dos teus dados sociodemográficos, né? Geralmente é aquela tabela que a gente apresenta o perfil dos participantes da nossa pesquisa. Agora aqui eu trouxe para vocês uma tabela um pouco diferente, né? Com vários valores numéricos, de média, desvio padrão, e quando a gente tem também aqui uma comparação estatística, né? Com o valor de P. Então, vamos montar essa tabelinha aqui juntos para deixar essa tabela mais bonita, né? Porque assim tá bem bagunçada. Então, se tu é novo aqui no canal, bem-vindo. Eu sou a Mariana Goldin, criei esse canal justamente para facilitar a vida acadêmica. Te convido para dar uma olhadinha na descrição do vídeo que tem os meus cursos de escrita científica, de apresentações acadêmicas e sobre o Mendeley e já se inscreve no canal. Então, vamos organizar essa tabela. Como já pode perceber, eu estou fazendo uma tabela aqui no Excel, né? Por quê? No Excel a gente tem muito mais recursos para deixar a tabela mais organizada e fazer isso de uma maneira muito mais fácil do que direto no Word. Dá para fazer direto no Word? Dá, só que não fica tão fácil, tá? Então vamos montar aqui e depois a gente copia e cola lá no Word, que a gente vai fazer isso no final do vídeo. Né? Então vou mostrar para vocês também como colar e não perder a configuração bonitinha que a gente fez aqui. Nesse vídeo, então, eu vou mostrar algumas configurações diferentes que a gente pode fazer aqui. Então, primeiro, vamos entender aqui essa tabela. Né? Eu tenho duas dosagens de imunoglobulinas, IgG e IgM, de dois grupos. E eu tenho o valor da média e do desvio padrão e o valor do P, que é a comparação entre esses dois grupos. Né? E aqui eu tenho o mesmo do que esse outro conjunto, só que agora aqui dos resultados do IgG. Então, vamos organizar. Primeiro, essa primeira coluna aqui é o valor da média e depois é o desvio padrão. Eu só coloquei aqui referente ao IgM, vou colar aqui para o IgG. Como é que eu fiz isso? Eu só selecionei com o meu mouse e dei um Ctrl C e depois aqui dei um Ctrl V, para não precisar digitar tudo novamente. Outra coisa que é importante a gente organizar, vamos centralizar todos os nossos dados. Eu seleciono todas as células e clico ali no alinhamento centralizar. Só isso já deixou a tabela bem mais bonita. Outra coisa, essas três informações são referentes ao IgM. Então fica legal eu fazer o seguinte, seleciono todas essas células que estão aqui em cima e aperto nesse botãozinho aqui, que é o mesclar e centralizar. Ele vai fazer o quê? Juntar essas três células e vai ficar tudo aqui juntinho referente ao IgM. Vou fazer a mesma coisa do IgG. Então, é nesse quadradinho que tem umas setinhas ali, ele centraliza. Vou fazer uma outra coisa que fica bonitinho, que é colocar uma linha separando esses dois. Eu vou clicar com o botão direito, vou inserir uma nova coluna, deixo ela bem estreitinha. Vocês já vão entender o que eu vou fazer. Vou colocar uma linha aqui para marcar embaixo. Opa, deixa eu botar aqui. Só desse aqui. Vou botar uma linha aqui e uma outra linha aqui também, ó. Então, vou botar uma borda. Para quê? Vai ficar só um risquinho, ó, marcando que esse IgM está relacionado a essas três informações e o IgG a essas três. Vamos colocar mais uma linha aqui embaixo para separar o meu cabeçalho dos dados da tabela em si. E a gente tem que colocar mais uma linha aqui embaixo para delimitar a parte inferior da tabela. E lá em cima, vamos colocar uma linha superior, uma borda superior. Porque lembrando, a tabela tem só linhas horizontais que delimitam, né? A parte superior e a inferior. Não temos linhas fechando as laterais. Se tiver, vai ser um quadro e não uma tabela. Mais uma coisa legal que fica bonito, selecionar todo o meu cabeçalho e botar ele em negrito.
Aqui, né, tá escrito imunoglobulinas, que é o que significa IgG e IgM, mas tá escondidinho, né? Eu vou clicar 2 vezes e ele já deixa a largura da coluna conforme as palavras completas. Eu posso diminuir um pouquinho aqui do valor, né, desses valores que são menores. E uma outra coisa para padronizar é a quantidade de números depois da vírgula. Na média do desvio padrão, vamos deixar um só, mas do valor de P, vamos botar 3. Então, eu seleciono e eu posso mudar aqui, ó. Então, o número, aumentar o número de casas decimais, tá? Esse zero ficar aparecendo e ficar com 3 números, igual aqui o dessa outra informação. Uma outra coisa que é importante para a tabela ficar completa é que a gente tem aqui uma sigla. Então, a gente tem que explicar as siglas, não dá para deixar assim. Então, eu vou colocar aqui embaixo, escrever DP, botar um igual e dizer que isso, então, é o desvio padrão. Se eu tivesse outras siglas, eu colocaria um ponto e vírgula e continuaria escrevendo, mas eu só tenho essa informação. Eu vou juntar todas essas células e vou também, ó, mesclar elas, mas eu vou deixar alinhado à esquerda. Então, a minha tabela vai ser incluindo essa notinha de rodapé. Outra coisa importante é que a gente pode colocar aqui, né, que aqui a gente tem uma diferença significativa e aqui não. Então, posso colocar aqui um asterisco. Né? Posso colocar o asterisco indicando, então, que tem uma diferença significativa. E, mais uma vez, aqui eu tenho que colocar no rodapé essa informação também. Então, coloco aqui o asterisco e posso dizer qual que é o teste estatístico que eu utilizei. Então, vou colocar aqui que foi um teste T. Algumas revistas científicas têm pedido essa informação, então já vou colocar aqui esse modelinho para vocês. Então, a gente pode ver que essa tabela aqui já ficou muito mais organizada, muito mais bonita. Então, agora eu já estou com ela pronta. Eu vou selecionar toda ela, vou dar um Ctrl C e vou lá para o meu Word e vou colocar ela aqui. Eu vou colocar tabela 1, então, análise das imunoglobulinas. E vou colar a minha tabela. Eu colei e vocês repararam que já apareceu esse botãozinho aqui de opções de colagem? Então, o que eu quero é essa primeira opção, que é manter a formatação original. E se eu for selecionando qualquer outra, ela vai mudar a minha configuração. Então, quero manter a formatação original. Agora aqui, se eu quiser botar todo o meu trabalho, né, em Arial, que eu não mudei, né, deixei lá no padrão que é calibre, eu posso fazer essa mudança aqui. E se eu quiser fazer algum ajustezinho assim, deixá-la um pouquinho mais larguinha, eu posso dar uma largada, ó, só selecionando aqui no cantinho, nesse quadradinho. Eu consigo dar uma alargadinha nela se eu quiser que ela fique preenchendo toda a lateral da página, né? E aqui vocês conseguem ver, ó, aquele risquinho que eu coloquei e aquela coluna que não tem nada de informação, é só para deixar essa quebra de linha, para ela não ficar contínua. Daí fica bem bonita a tabela, né? Deixa aqui nos comentários, então, se tu gostou, se tu também faz a formatação de tabela assim, ou se vai começar a fazer desse jeito, né? Tenho certeza que vai ser muito mais fácil de fazer dessa maneira, né, no Excel e depois colando aqui para o Word, do que fazendo diretamente com os recursos do Word. Então, aproveita, já se inscreve no canal e qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu mesma vou responder e te ajudar. Até o próximo vídeo.